A rede de estradas romanas é uma das heranças mais duradouras da engenharia antiga. Um vasto sistema que, em seu auge no século II d.C., se estendia por mais de 80 mil quilômetros pela Europa, norte da África, Oriente Médio, Grã-Bretanha e partes da Ásia Menor. Construídas principalmente para a eficiência militar, essas estradas facilitaram o deslocamento de legiões, mercadorias, administradores e ideias, unindo o império. A partir de 300 a.C., a rede de estradas cresceu cada vez mais rápido, até que no século II d.C. atingiu um tamanho incrível. Construídas com camadas meticulosas, começando com uma fundação profunda de grandes pedras ou cascalho, cobertas com areia compactada, pedras menores e muitas vezes pavimentadas com lajes duráveis. Essas vias, como eram chamadas, foram projetadas para durar muito tempo, muitas com valas de drenagem, marcos e pontes. Mas o que aconteceu com esse enorme sistema de estradas gigantes que os romanos construíram ao longo dos séculos após a queda do Império Romano? O que aconteceu com as dezenas de milhares de quilômetros de magníficas estradas que se estendiam por diferentes continentes? Elas simplesmente desapareceram? Vamos tentar entender o que aconteceu com a rede de estradas romanas após a queda do Império Romano. A dissolução do Império Romano do Ocidente ao longo do século V d.C. marcou uma mudança crucial, pois o financiamento e a manutenção centralizados do Império cessaram, levando a destinos muito diferentes para as estradas romanas em várias regiões. No Ocidente fragmentado, as estradas gradualmente se deterioraram, mas continuaram sendo usadas por séculos, mesmo após a queda do Ocidente, muitas vezes adaptadas ou sobrepostas pelos estados sucessores. Mas sabemos que após a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente continuou por quase mais um milênio. Lá, a rede de estradas foi ativamente mantida até o fim, em 1453. No Ocidente, após o início da década de 460 d.C., a falta de autoridade unificada tornou a manutenção das estradas esporádica e local. Reinos bárbaros como os dos visigodos, ostrogodos ou francos herdaram a infraestrutura, mas priorizaram a defesa em vez da manutenção, levando à erosão, ao crescimento excessivo da vegetação e até ao reaproveitamento dos materiais das estradas para fortificações ou outros edifícios. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o comércio em toda a Europa Ocidental caiu drasticamente devido aos reinos germânicos rivais. A falta de segurança gerada por esses estados sucessores germânicos, frequentemente em guerra, e ao surgimento de um comércio muito mais local. Isso transferiu o comércio principalmente para os rios e costas, o que acelerou o abandono em áreas remotas. No entanto, a durabilidade das estradas garantiu seu uso contínuo. Seus alinhamentos retos e bases sólidas as tornavam preferíveis às alternativas lamacentas, mesmo quando estavam em mau estado. A partir do início da Idade Média, basicamente após as guerras góticas de 536 a 560 d.C., muitas estradas romanas serviram como rotas de peregrinação ou caminhos locais, às vezes evoluindo para trilhas medievais. Evidências arqueológicas mostram que, embora as superfícies se degradassem, as fundações frequentemente sobreviviam, influenciando a construção de estradas posteriormente durante o Renascimento e até mesmo durante a Revolução Industrial. Sem surpresa, a Itália, o antigo núcleo do Império Romano, foi onde houve mais continuidade. A Via Ápia Antiga, construída em 312 a.C. e que se estende de Roma até Brindisi, exemplifica essa resiliência. Após o desaparecimento dos últimos imperadores romanos do Ocidente, ela continuou sendo uma artéria vital para governantes ostrogodos como Teodorico, que inclusive ordenou reparos para preservar sua conectividade. Trechos próximos a Roma foram usados por séculos após a chamada queda,
embora, é claro, as áreas rurais tenham sofrido com o abandono e a extração de pedras. Hoje, trechos preservados com o pavimento basal original ainda podem ser percorridos no Parque Regional da Via Ápia, utilizado por turistas e moradores locais, demonstrando mais de 2.000 anos de uso quase contínuo. Outro exemplo é a Via Flaminia e a Via Amerina, ambas ligando Roma a Arímino, atualmente conhecida como Rímini. Essas estradas eram extremamente importantes porque eram a principal ligação de Roma a Ravenna, as duas cidades mais importantes da Itália no início da Idade Média. A Via Flaminia e a Via Amerina estavam, é claro, como praticamente todas as estradas na Itália, em uso constante durante a época de Odoacar e no Reino Ostrogótico. Mas essas estradas se tornaram especialmente importantes na época do Exarcado de Ravenna, de 584 a 751 d.C. Especialmente a Via Amerina se tornou a estrada mais defendida da Itália, já que os lombardos conseguiram ocupar uma parte da Via Flaminia por volta de 580 ou 590 d.C. A Via Amerina era uma linha vital para o comércio e a comunicação entre Ravenna e Roma, e continuou sendo assim até a queda do Exarcado em 751 d.C. Mas até mesmo Carlos Magno ainda usou essa estrada em suas campanhas contra os lombardos. Partes da Via Flaminia são sobrepostas pela rodovia moderna SS3. Então, algumas rodovias atuais ainda seguem as rotas das antigas estradas romanas. No sul da Itália, a Via Popillia di Capua até Reggio da Calábria continuou sendo uma rota para as reconquistas do Império Romano do Oriente sob o imperador Justiniano e seu general extremamente competente Belisário, antes de cair em desuso parcial no século IX. Na Itália Central, a Via Salaria, uma antiga estrada do sal que ia de Roma até o Adriático, continuou servindo ao comércio até a Idade Média. As forças de Carlos Magno usaram essa estrada durante suas campanhas no século VIII, mas infelizmente terremotos e inundações nos séculos seguintes levaram ao abandono de trechos elevados, que depois foram soterrados por sedimentos. Escavações perto de Ascoli Piceno revelam como essas estradas moldaram o traçado das cidades medievais, sugerindo que muitas dessas vias não só ainda eram usadas na Alta Idade Média, mas também influenciaram fortemente onde novas cidades seriam construídas. Estradas modernas, como a rodovia SS4, ainda seguem seus trajetos. Na Gália, estradas romanas, como a Via Agripa, partindo de Lugdunum, atual Lyon, foram essenciais para a consolidação dos francos sob Clovis, e por isso eram muito usadas por eles. A Via Domitia, primeira estrada romana na Gália, construída em 118 a.C. dos Alpes à Espanha, continuou sendo usada para comércio e movimentos militares após a queda. Após a queda da Gália Romana para os invasores germânicos, os reis merovingios mantiveram trechos importantes dessa estrada para fins de arrecadação de impostos, mas os ramais rurais se deterioraram mais tarde devido aos ataques vikings no século IX. Hoje, partes dessas estradas romanas estão integradas à rodovia N113 no sul da França, com o calçamento original ainda visível perto de Narbonne, ilustrando um uso contínuo, pelo menos em alguns trechos, até os dias atuais, desde os tempos romanos. A Via Aquitania, de Bordeaux ao Mediterrâneo, persistiu durante o reino visigótico na Aquitânia, onde apoiava o comércio de vinho. Após a conquista franca dessa região em 507 d.C., ela recebeu reparos limitados, mas trechos ficaram cobertos pela vegetação e caíram em desuso em algum momento dos séculos seguintes, provavelmente por volta do século IX d.C. Mas, curiosamente, no século XII, ordens monásticas revitalizaram trechos dessa estrada para fins comerciais, o que levou a um renascimento econômico na região durante esse período. No norte da Gália, a Chaussée Brunehaut,
uma estrada romana de Bavai até Colônia foi utilizada pelos exércitos carolíngios. Uma lenda atribui seu nome à rainha Brunilda, que viveu no século Vias e que supostamente restaurou essa estrada. Sítios arqueológicos na Bélgica mostram como essas estradas foram estreitadas e cascalhadas ao longo do tempo. E ainda assim, seus alinhamentos persistem em rodovias modernas como a E19. Enquanto isso, na Espanha, a Via Augusta, que percorre 1.500 quilômetros desde os Pirineus até Cádiz, exemplificou a adaptação pós-romana. Sob o domínio visigodo, do meio do século V até o meio do século VIII, ela facilitou a administração interna e foi vital para a comunicação e o comércio dentro do reino visigodo. A conquista árabe em 711 d.C. levou à integração dessa estrada na rede do califado, com reparos feitos utilizando técnicas romanas. Trechos como o Passo de Puerto del Pico, no centro da Espanha, mantêm o calçamento original e foram usados continuamente como rotas comerciais do século VIII até pelo menos o século XV. Hoje, como em tantos outros exemplos anteriores, uma rodovia passa por cima dela e ela faz parte da rodovia A6. A Estrada de Prata, a Via del Plata de Mérida a Astorga, continuou como uma rota de peregrinação, evoluindo para o caminho de Santiago. Após 450 d.C., suevos e visigodos usaram a estrada para transportar prata das minas, mas durante o domínio árabe, parte do percurso foi desviada para canais de irrigação. Em Portugal, a estrada romana de Lisboa a Braga permaneceu durante a Idade Média, com pontes como a Ponte de Lima sobrevivendo intactas até os dias de hoje. E essa estrada romana desempenhou um papel importante em Portugal durante toda a Idade Média. Na Britânia, no entanto, as coisas eram bem diferentes. O isolamento da Grã-Bretanha, após a retirada romana em 410 d.C., acelerou seu declínio, com muitas estradas caindo em desuso já há cerca de 100 anos depois. Mas algumas, muito poucas estradas, como a Watling Street, que antes era uma estrada romana ligando Londres a Rochester, continuaram sendo vitais para os reinos anglo-saxões. Por exemplo, ela foi usada por Alfredo o Grande no século IX contra os vikings. Grande parte dela é hoje a estrada A5, com trechos originais enterrados sob o asfalto, mas escavados perto de Santo Albano. A Fossway, de Exeter a Lincoln, também basicamente uma antiga estrada romana, persistiu como uma fronteira entre territórios saxões, mantida esporadicamente até a conquista normanda em 1066 d.C., quando foi fortificada. Hoje, muitos trechos da Fossway fazem parte de estradas modernas como a rodovia A429, enquanto outros trechos só podem ser acessados a pé ou formam trilhas que atravessam o interior do país. A Ermine Street, de Londres a York, facilitou os assentamentos nórdicos no Danelaw nos séculos IX e X, mas seus trechos ao norte se deterioraram devido aos ataques escoceses. No país de Gales, a Sarn Helen foi usada por príncipes medievais, com o folclore ligando-a a Santa Helena. Partes permanecem como trilhas para pedestres, ilustrando uma reversão gradual à natureza em terrenos acidentados. A Via Cláudia Augusta, da Itália até o Danúbio, continuou sendo usada sob Odoacar e mais tarde pelos francos. Na Alemanha e Áustria modernas, trechos dessa estrada, como o Passo Alpino, foram mantidos para o comércio de sal até o século XII. Hoje, é uma rota de ciclismo com marcos preservados perto da cidade alemã de Tuzen. As estradas Limas-Germanicus, que faziam fronteira com a linha de fronteira Limas, se deterioraram rapidamente após a queda devido às invasões dos Alemanni. Mas a rede viária de Agre de Cumatiz influenciou os caminhos carolíngios. No norte da África, estradas como as que irradiavam de Cartago continuaram a ser usadas mesmo durante os tempos do reino vândalo e, posteriormente, também após a reconquista romana oriental da África
na época de Justiniano. Claro, nem todas as estradas foram usadas continuamente, e algumas certamente caíram em desuso no reino vândalo. Sabemos, no entanto, pelos escritos de Procopius, que Belisário, quando desembarcou na África em 533, viajou em direção a Cartago por uma estrada romana, que claramente ainda devia estar em boas condições naquela época. Também podemos supor que algumas estradas foram reparadas e mantidas enquanto a África romana persistiu. O exarcado romano do Oriente na África caiu apenas em 698 d.C. Mas podemos supor que mesmo durante o califado, algumas estradas ainda eram usadas praticamente da mesma forma, e depois, em uma data posterior, apenas foram pavimentadas e continuaram a ser utilizadas. A Via Hadriana, de Antionópolis até o Mar Vermelho, foi abandonada devido ao avanço do deserto, e após as invasões árabes em meados do século VII, redescobertas modernas via satélite mostram pouquíssima persistência. No Levante, a Via Maris, antiga estrada costeira, ficou sob domínio romano oriental e depois mudou com o Califado Omíada. Trechos dela em Israel são agora rodovias, mas as estradas romanas do interior dessa região se deterioraram muito rapidamente na época do Califado Omíada. Mas sabemos que, enquanto o Ocidente se fragmentou em vários reinos e nações rivais, o Império Romano do Oriente continuou por mais alguns séculos. Naturalmente, então, as antigas estradas romanas continuaram a ser usadas lá. Especialmente imperadores como Justiniano financiaram grandes reparos nas estradas. A Via Egnatia, de Durácio até Constantinopla, permaneceu essencial para as cruzadas e o comércio até a conquista otomana em 1453, com trechos na Grécia e na Turquia, modernas ainda sobrevivendo praticamente intactos. Na Anatólia, estradas militares como a Estrada dos Peregrinos para Jerusalém eram mantidas contra ameaças persas e árabes e apoiaram os exércitos romanos do Oriente até a Quarta Cruzada em 1204 d.C. Após a queda de Constantinopla em 1453, os otomanos continuaram a utilizá-la. Os miletes otomanos usavam essa estrada para a administração e hoje a moderna rodovia E80 está sobreposta a ela. Então vemos que a rede de estradas romanas continuou a ser usada em alguns lugares por muitos séculos, mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente. No Oriente, elas foram mantidas até o fim, até a queda de Constantinopla. Mesmo em outras regiões da Europa e norte da África, elas foram usadas por mais tempo do que imaginamos. Sim, algumas partes deterioraram rápido. Algumas partes foram tomadas pela vegetação, cobertas pela terra e esquecidas. Algumas partes das antigas estradas romanas que estavam em mau estado chegaram a ser usadas como material de construção, às vezes até para construir cidades inteiras novas. E outras partes simplesmente foram construídas por cima e de forma fascinante ainda estão em uso de alguma maneira, forma ou aspecto até hoje. Talvez você mesmo já tenha dirigido em uma estrada romana sem nem perceber. Uma estrada que ainda segue perfeitamente a antiga rota dos tempos romanos. Essas estradas serviram como base para o comércio, para os negócios e para toda a troca de informações por muitos séculos, mesmo após o Império Romano. E assim, podemos dizer com razão que a nossa civilização moderna está construída sobre o próprio trabalho que os romanos realizaram antes. A rede de estradas romanas é uma prova da engenhosidade e do impacto duradouro da civilização romana. Obrigado por assistirem, amigos da História Romana. Um agradecimento especial aos nossos membros do Patreon e do YouTube, porque é realmente graças a vocês, queridos amigos, que eu ainda continuo fazendo vídeos neste canal. Muito obrigado! Para saber mais sobre outras tecnologias romanas, assista ao vídeo no canto superior direito, mas se você quiser aprender mais sobre a Britânia após a queda, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito.
Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias tibiago e benevalite.